Perdão, aquela hora caiu, travou aqui, caiu. Vamos continuar. Então, a obra desse homem da rebelião, já está em marcha, mas ainda aguarda que se afaste do caminho aquele que a detém. Olha que interessante. A obra desse homem da rebelião já está em marcha, mas ainda aguarda que se afaste do caminho aquele que a detém. Apostasia, retirado do caminho. Porque este está detendo a manifestação dele em pessoa, personificado. Aquele ou este ou o que está detendo está assim, ó. Você não vai se manifestar ainda. Você não vai. Está detendo, segurando, retendo. Não vai. Seu tempo não chegou ainda. E este que está retendo, que óbvio, se está detendo ele, tem mais poder que ele, tem autoridade acima dele, é mais forte do que ele, é superior ao homem do pecado. E este que tem essa autoridade, ou este ou aquilo que tem essa autoridade, que tem esse poder, é você, pastor? É a sua denominação? João Ferreira de Almeida, corrigida e revisada. Segundo Tessalonicenses 2, 7. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Não, mas tá vendo? Tá vendo? Acabou de dizer que nós seremos tirados, nós seremos arrebatados, seremos tirados do caminho, afastados, para que ele se manifeste. Meu querido, se você então é que vai ser retirado, então você é o Todo-Poderoso, que resiste e impede a manifestação do iníquo. E olha, se realmente for você, eu quero te conhecer. Porque você deve ser o tal. Você é o cara. Acima de tudo, de todos e acima do homem da perdição. Você tem mais poder que ele. Você, a sua pessoa, eu estou dizendo. Interessante, né, pastor? Bíblia judaica. Segundo Tessalonicenses 2:7. Porque esta separação da Torá, ou esta ação fora da Torá, esta obra longe da Torá, né, tudo que está fora da lei, no caso, ou fora da lei, é maldade, é iniquidade. Então toda essa operação fora da Torá. Então, porque esta separação da Torá opera em segredo. A obra do iníquo, essa operação do erro, ela trabalha em oculto e em segredo. Desde os tempos de Adonai, Yeshua, ele já trabalha em oculto, em segredo, para que ninguém perceba que ele, o homem do pecado, está agindo. O espírito, aliás, está agindo, esse espírito do erro. E é interessante. Por que ele não trabalha ou, né, desenvolve o projeto dele em aberto ou manifestado para todo mundo? Porque tem que ser algo oculto, em segredo.
Ninguém pode ficar sabendo. A gente tem que trabalhar em segredo para que o homem do pecado se manifeste. Alguma semelhança com o tal do arrebatamento oculto, em segredo, que nenhum olho verá, que ninguém vai... Por que que esse tal arrebatamento tem que ser oculto? Segredo. O nosso Adonai, Yeshua, ele não sempre fez as coisas abertamente, de forma manifestada e clara para todos verem? Por que fazer as coisas em oculto? Porque você é especial, pastorzinho? Porque tem que te retirar em oculto? Porque você é o especial? Tudo que é feito em oculto, em segredo, com relação aos acontecimentos, você tem que analisar. A única coisa que o nosso Pai, o Criador, pede para fazermos em segredo é a nossa ajuda ao próximo, aos nossos irmãos. Que a sua mão direita não saiba o que fez a sua mão esquerda. Não fique cantando, tocando trombetas, eu fiz, eu ajudei. Não. Se você quer glória, honra, busque do Pai, em segredo. E uma outra questão é a oração. Se fecha no seu quarto, ora ao Pai em segredo, e Ele em segredo te recompensará. Agora, arrebatamento oculto, um fato, uma manifestação do poder de Deus em oculto? Que conversa é essa, pastor? Porque esta separação da Torá opera em segredo, mas permanecerá oculta. Permanecerá oculta, essa operação do erro, a separação da Torá, permanecerá oculta até que o que a detém seja tirado do caminho. Apostasia, tirar do caminho, afastar aquilo que detém. Não é crente desviado, como quase todas as denominações, todos os evangélicos falam. Vai vir a apostasia, todo mundo vai se afastar da fé, vai se desviar. Meu amigo, para de falar bobagem. Para de falar besteira. E em nome de Yeshua, Jesus, eu te peço, vai estudar, vai pesquisar, vai ter com o Pai, vai ter com o Criador. E ter com o Criador é você separar alguns minutos do seu dia, algumas horas do seu dia, que de repente você nunca fez isso, separa para conversar com Ele através da palavra, das Escrituras. Se interesse pelas coisas do alto. E para de falar bobagem. E a Torá Peshita, no caso, Torá não, né? A Bíblia Peshita de origem aramaica, para a gente finalizar 2 Tessalonicenses. Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Porque já o mistério da injustiça opera, já trabalha, e em oculto. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Então, continuando na nossa sequência de fundamentos, que a maioria costuma utilizar, isso que a gente leu até aqui, costuma utilizar como fundamento de um arrebatamento pré-tribulacionista. Né? Você está acompanhando, você está vendo para onde isso está caminhando. Então, vamos lá para 1 Coríntios. Agora vai começar a ficar bom. 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15.
1 Coríntios capítulo 15, do versículo 35. Coríntios capítulo 15, versículo 35 ao 53. Vamos lá. Você lembra, na primeira parte, que eu dividi esse vídeo em duas partes. Você lembra na primeira parte que eu pedi para você guardar duas palavras: ressurreição e trombeta. Ressurreição e trombeta. Guarda. Principalmente você, pastor. Principalmente você. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 35 em diante. Entretanto, é possível que alguém questione: como ressuscitam os mortos? Aqui é um contexto de discussão e explicação sobre ressurreição. É o que trata todo o contexto. Como ressuscitam os mortos? E com que espécie de corpo ressurgirão? A pessoa morreu, apodreceu, estragou, o bicho comeu, não sobrou nada. Com que corpo a pessoa vai ressuscitar? Pergunta. Aí Paulo responde: insensato, o que semeia não nasce, a não ser que primeiro morra. Quando semeais, não semeais o corpo que virá a ser. Está dizendo, quando eu semeio, eu não semeio o corpo que vai aparecer, mas apenas uma simples semente. Assim como a semente de trigo ou outra qualquer. É interessante, quando você planta um pé de banana, abacate, melancia, mandioca, você não planta a melancia. Você não planta o abacaxi. Você não planta a mandioca propriamente dita. Você planta a semente. O que virá a ser é outra coisa, né? Então, mas Deus, 38, mas Deus lhe dá um corpo como determinou, e a cada espécie de semente dá seu corpo apropriado. Nem toda a carne é da mesma espécie. Os seres humanos têm uma espécie de carne, enquanto os animais possuem outra, as aves outra e os peixes outra, diferente. Também, 40, existem corpos celestes e corpos terrestres. Todavia, um é o esplendor dos corpos celestiais e outro diferente é o brilho dos corpos terrestres. 41. Um é o esplendor do sol, outro da lua e outro ainda o fulgor das estrelas. E as estrelas diferem em luminosidade umas das outras. 42. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível. Isso aqui, né? A nossa pele, nosso corpo. É perecível. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra, mas ressuscita em glória. É semeado em fraqueza, porém ressuscita em poder. É semeado um corpo natural, contudo ressuscita um corpo espiritual. Ora, se há corpo natural, há também corpo espiritual. Da mesma forma está escrito: Adão, o primeiro homem, foi feito alma vivente. O último Adão, no entanto, é espírito. Repetiu 45. Da mesma forma está escrito: Adão, o primeiro homem, foi feito alma vivente. O último Adão, no entanto, Yeshua, Jesus, o último Adão, no entanto, é espírito vivificante. Assim, não foi o espiritual que veio primeiramente, mas sim o natural. Depois dele, então, chegou o espiritual. O primeiro homem foi formado do pó da terra. O segundo homem é dos céus, Yeshua, Jesus.
Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são dos céus ao homem celestial. Aqui está dizendo como seremos. Seremos semelhantes a Yeshua, Jesus. Assim como obtivemos a imagem do homem terreno, receberemos de igual modo a imagem do homem celestial. Aí, você pergunta, mas o que tem a ver? O que tem a ver o que foi lido até agora com arrebatamento? Você pode perguntar. Falou. O que tem a ver com o arrebatamento? Ressurreição. Corpo espiritual, corpo natural. Semeia-se em fraqueza. Agora você vai entender. Versículo 50. Presta atenção, pastor. Contudo, irmãos, eu vos afirmo que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu vos declaro um mistério. Nem todos adormeceremos, ou nem todos morreremos, mas certamente todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Todos seremos transformados ao som da última trombeta. Então, eu vou repetir. Eis que eu vos declaro um mistério, nem todos adormeceremos, mas certamente todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pastor. A palavra última aqui, você, pastor, que estudou, fez primeira série, segunda série, terceira série, quarta série. Você que se alfabetizou, pastor, que sabe ler e escrever. Você não sabe o significado de última? Na escola não te ensinaram o que é última? No primário que você fez, na escola primária que você fez, quando você aprendeu a ler e escrever, não te ensinaram o que significa a palavra última? Se é última trombeta, existe uma sequência então de trombetas que serão tocadas. Certo? Certo. Então, se existe uma sequência nas Escrituras de trombetas sendo tocadas, você só será transformado e levado na última trombeta. E se você não sabe o significado de última, eu vou te ensinar. Último é o que vem no final de uma sequência. Seja ela de acontecimentos, sequência numérica. Então, é a última trombeta. A última. E onde nas Escrituras, eu te pergunto, onde nas Escrituras encontra-se uma sequência de trombetas sendo tocadas, meu querido? Aonde, em qual livro das Escrituras encontra-se trombetas sendo tocadas e anunciando fatos e acontecimentos e fenômenos e o cumprimento da profecia? Aonde que nas Escrituras encontram-se trombetas sendo tocadas? Não é no Apocalipse, pastor? E da sequência, quantas trombetas são? 7.
E eu acredito que você, pastor, saiba contar. Presumo isso. Você, pastor, saiba contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É na sétima. Última. Que, num abrir e fechar de olhos, nós seremos transformados. Então, só que é um detalhe. Aqui Paulo entrou num mistério. Ele abriu um parênteses aqui, ele estava discutindo ressurreição. Ressurreição para todo o povo de Corinto que estava triste com as pessoas que morreram em Cristo. E agora? Meu pai morreu, minha mãe morreu, meu tio morreu, meus parentes morreram, e eu tô triste agora, perdi eles. Não, pera, vocês estão agindo como uns pagãos que não têm esperança. Pera aí. Jesus morreu e ressuscitou. Da mesma forma, os entes queridos também ressuscitarão num corpo incorruptível. Então essa é a nossa fé e a nossa esperança. Só que nesse ponto, nessa discussão, ele aproveitou a oportunidade e revelou um mistério. Eis que vos digo um mistério. Declaro, aliás, um mistério, né? Que agora já não é mais mistério. Deixou de ser, declarou. Né? Nem todos adormeceremos. Nem todos adormeceremos, nem todos morreremos. Então, num abrir, mas certamente seremos transformados, num abrir e fechar de olhos, para se encontrar com o Senhor nos ares. Este é o arrebatamento. Esta é a transformação, que de oculto, meu amigo, não tem nada. De misterioso, não tem nada. Então, e detalhe, lembrando que os mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, transformados. Já foi lido lá em Tessalonicenses. Então, esse ponto aqui é interessante. Esse aqui eu vou fazer questão de ler outras traduções para você, pastor, que de repente não teve a oportunidade de aprender na primeira série ou na segunda série. Infelizmente você não teve, né? Que pena. Você não teve a oportunidade de aprender a palavra último ou última. Tampouco saber o significado dela. Eu vou te ajudar, eu vou te auxiliar. Vamos lá. Eu li então aqui em James, última trombeta. Vamos pegar a Bíblia viva. Vamos pegar essa tradução aqui de 1 Coríntios. Vamos abrir lá, 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. Primeiro Coríntios 15, versículo 52. 1 Coríntios 15, 52. Primeiro Coríntios 15, 52. Tudo acontecerá num instante, num piscar de olhos, quando for tocada a última trombeta. Então, tudo acontecerá o quê? A ressurreição dos mortos e a nossa transformação para encontrar com Ele. Tudo acontecerá num instante, num piscar de olhos, quando for tocada a última trombeta. E note que a discussão aqui é com relação à ressurreição. Esse é o foco, ressurreição, não é nem arrebatamento, tá? Transformação, arrebatamento. É ressurreição. Ele só entrou neste mistério. Ele aproveitou o gancho e revelou um mistério. Mas é ressurreição. Por isso que eu falei para você guardar a palavra ressurreição e trombeta. Então vamos lá. Agora vem a Bíblia católica. Vamos ver se também concordam, né? se os católicos concordam. Coríntios, 1 Coríntios 15.
1 Coríntios 15, versículo 52. Vamos lá. Eis que vos dou a conhecer um mistério, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. 52. Num instante, num abrir e fechar de olhos, ao som da trombeta final. Ao som da trombeta final. O que é trombeta final para você, pastor? Ou o que é última trombeta? Se não houvesse necessidade, ou se este acontecimento não estivesse relacionado a uma última trombeta, não haveria a palavra última. Não haveria a palavra final. Haveria somente trombeta. Mas por que Paulo, Shaul, colocou, especificou? Em todas as traduções estão dizendo última, final. Aonde existe, eu te pergunto de novo, crente, uma sequência de trombetas que serão tocadas nas Escrituras? Se você encontrou, é só contar a última. Vamos pegar na judaica para ver se os judeus concordam. 1 Coríntios 15, 52. Será em um instante, em um piscar de olhos, no shofar final. Shofar é trombeta. No shofar final, que isso tudo acontecerá num abrir e fechar de olhos. O judeu concorda com a gente também. Vamos pegar a NVI. NVI que todo mundo bate, todo mundo critica, bate. Vamos lá, vamos ler a NVI também. (52) 15:52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, tudo isso acontecerá. E na Peshita, tradução de origem aramaica, ou que se aproxima, pelo menos, né, das traduções originais, Peshita. (1 Coríntios 15, 52). No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última shofar. Também concorda conosco. Então, continuando com relação à ressurreição. Então, preste atenção. Muitos também pegam aquela passagem de Mateus, que um será deixado, outro será levado. Eu vou até abrir rapidamente para compartilhar com você as passagens que a maioria dos crentes usam para defender o arrebatamento pré-tribulacional, né? Você vai ser retirado antes de tudo. Mais uma passagem eu vou ler, que é em Mateus 24. Mateus 24, ele diz o seguinte. Mateus 24, do 36 ao 44. Olha o que diz aqui, interessante. Entretanto, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho do Homem, senão exclusivamente o Pai. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Porque nos dias que antecederam ao dilúvio, o povo levava a vida comendo, bebendo, casando-se e oferecendo-se em matrimônio, até o dia em que Noé entrou na arca. Até aí tudo bem, não comentou nada sobre arrebatamento.
e as pessoas nem notaram, até que chegou o dilúvio e levou a todos. Assim ocorrerá na vinda do Filho do Homem. Note, aqui é bem claro, aqui está dizendo que assim ocorrerá na vinda do Filho do Homem. O foco aqui é a vinda do Messias, não arrebatamento. 40. 2 homens estarão na lavoura, um será arrebatado, mas o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando num moinho, uma será arrebatada, a outra ficará para trás. Por isso vigiai, porquanto não sabeis em que dia virá o Senhor. Não está dizendo arrebatamento, não está dizendo não sabeis em que dia sereis arrebatados. Não, meu querido, está dizendo não sabeis o dia em que virá o Senhor. Então, a questão de 2 homens estarem na lavoura, um ser tirado e outro deixado, e a questão de 2 mulheres estarem trabalhando no moinho e uma será arrebatada e a outra deixada, essa questão refere-se à vinda de Adonai e não a um arrebatamento oculto e secreto. Entenda, pastor, e procure ensinar de forma correta que não se dará o arrebatamento sem que antes venha o Senhor, se manifeste para todo o olho ver, que é exatamente a segunda vinda de Adonai. E só existirão 2, de fato, que é o que está escrito. A primeira, ele já veio. A segunda, ele virá como rei. E todo olho verá, está escrito em Apocalipse. Não tem nada de oculto ou secreto, crente. Você ser retirado secretamente ou ocultamente. Então aqui, a questão de 2 homens estar na lavoura, um será arrebatado e outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será arrebatada e outra deixada. Aí uns insistem em querer dizer que não, aqui Yeshua ou Jesus disse para Israel, aqui é o povo judeu, aqui a gente já não vai mais estar nesse contexto aqui. Olha, presta atenção. Muitos colocam essa parte aqui como não, ele estava se referindo ao povo judeu. Então, eu te pergunto, crente, ou você, pastor, vão haver 2 arrebatamentos? O primeiro, que é o seu arrebatamento aí, oculto e secreto, que eu não sei de onde você tirou da sua cabeça oca. O primeiro vai ser esse, e o segundo vai ser esse aqui para judeu, que um vai ser arrebatado e o outro deixado. Então, se essa passagem aqui é para o povo judeu, que vai estar lá na vinda do Messias, você já foi arrebatado, então vai acontecer 2 arrebatamentos, então? Aí começa a bagunçar o coreto. Aí começa a bagunçar tudo. É um só. Uma vinda só que resta. É só mais uma que resta. É só uma ressurreição para os que morreram em Cristo. É só um arrebatamento para aqueles que estarão vivos na ocasião da sua vinda. Então essa passagem aqui é para mim e para você. Sim. Está escrito. Ou então existe um outro arrebatamento oculto secreto, que foi revelado só para você, num revelamento, numa profetada, que não está escrito, mas que foi revelado para você, porque você é o pastorzão. Você é o crentão. Então vamos continuar. Então utilizam esse daqui também para defender o tal do arrebatamento oculto e secreto antes de tudo. Até antes de Jesus vir, até, quer dizer, Yeshua não vai se manifestar ao mundo todo sem que você seja tirado da terra. Quer dizer, vamos continuar. Aí você se lembra daquele ponto que eu pedi para você guardar as 2 palavras, ressurreição e trombeta. Acho que a questão da trombeta ficou muito clara, eu vou voltar depois só para concluir, mas ficou muito clara a questão da trombeta, da última trombeta. E
a questão agora da ressurreição. Olha que interessante, lá no início da primeira parte, nós lemos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, e lemos 2 Tessalonicenses do 2, 2 Tessalonicenses capítulo 2, do versículo 1 ao 8. E você percebeu que existe uma sequência de acontecimentos, existe uma cronologia de acontecimentos. Primeiro, o Senhor vem. Segundo, os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão. E terceiro, eu e você seremos arrebatados, transformados. Terceiro, você e eu somos o último da sequência. Se estivermos vivos, seremos o último na sequência de acontecimentos. Então, você entendeu e ficou muito claro que você não vai ser arrebatado coisa nenhuma sem que primeiro os mortos sejam ressuscitados. E para que os mortos sejam ressuscitados em Cristo, é necessário que Cristo, Yeshua, Jesus, venha e se manifeste para o mundo todo. Então existe uma dependência de sequências aqui. Um depende do outro. Não existe nada de secreto ou oculto. Então vamos entrar no ponto da ressurreição. Já que nós, os que estivermos vivos, dependemos da ressurreição, então a ressurreição é um fator importantíssimo para nós, que esperamos o tão falado arrebatamento. Então a ressurreição é muito, muito importante. Como também é muito importante para os mortos, né, a vinda de Yeshua, de Jesus. É muito importante. Então uma coisa depende da outra. Vamos então ao termo ressurreição, já que devemos esperar. Apocalipse 20. Você vai acompanhar comigo Apocalipse 20. Apocalipse 20, capítulo 20, do versículo 1 a 6. Lembre-se, estamos agora aqui discutindo ressurreição. Quando haverá ressurreição? O que é ressurreição? Vamos lá. Capítulo 20, do 1 ao 6. Então observei que desceu do céu um anjo com a chave do abismo e uma grande corrente em sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, onde o fechou e pôs um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Até aí, tudo bem, né? Olhei e vi alguns tronos, e foi entregue o poder de julgar aos que neles se assentaram. E vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Yeshua, de Jesus, e da palavra de Elohim, Deus. Os que não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem nas mãos. Estas almas, presta atenção, o que João está narrando aqui, ó. E vi as almas dos que foram degolados, dos que não adoraram a besta, dos que não receberam a marca, né? As pessoas que morreram, né? Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ressuscitaram. Essas almas que foram degoladas, mortas por causa da palavra, por causa do testemunho, e porque não adoraram e porque não aceitaram a marca, eles ressuscitaram, né? E reinaram com Cristo durante 1000 anos. Interessante que se você ler o capítulo 19, o 19 ele diz exatamente, ele explica exatamente a manifestação de Jesus, de Yeshua, a todo olho, para todo olho ver. Então, essa ressurreição só aconteceu depois que Jesus se manifestou, meu querido, para todo o planeta ver. Não é oculto nem secreto. Não desapareceu assim, ó, puf, sumiu. Cadê os crentes? Não tem nada a ver isso. Primeiro, Jesus se manifesta para todo o olho ver. E se você
acompanhar um pouco antes, você vai notar que essa manifestação de Jesus, de Yeshua, só se dá depois da última trombeta do Apocalipse, de todos os acontecimentos. Ou Jesus se manifesta antes da abertura do primeiro selo? Ou Jesus se manifesta, Yeshua se manifesta antes do toque da primeira trombeta? Ou Jesus se manifesta antes do derramamento do primeiro cálice? Ele se manifesta depois da última trombeta, depois que tudo aconteceu. É onde se dá a guerra, no caso a quarta grande guerra, depois eu entro nesse assunto, mas é a guerra mundial no Vale de Jezreel, em Meguido, a famosa guerra do Armagedon, onde ele lança a primeira besta, o falso profeta, a besta, o falso profeta, todos vivos no lago de fogo, aprisiona Satanás, antiga serpente. É nessa ocasião. E aí, depois que ele fez tudo isso, os mortos em Cristo, todos ressuscitam. Todos ressuscitam. Perdão. E olha o interessante. João vê as almas dos que foram mortos, e esses ressuscitaram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Entretanto, os demais mortos não ressuscitaram até que completassem os 1000 anos. Agora presta atenção, pastor, e você crente. Esta é, pois, a primeira ressurreição. Se essa é a primeira ressurreição, que ressurreição é essa que você ensina que vai acontecer lá, antes de tudo? Porque ficou muito bem claro nas Escrituras que você só vai ser arrebatado ou transformado depois que os mortos forem ressuscitados. Ficou claro isso. Se você quiser contestar, você vai contestar as Escrituras, não eu. Então, se essa é a primeira ressurreição, que ressurreição é essa que você está ensinando? Que arrebatamento é esse que você está ensinando? Antes de tudo, porque você é o tal, você é especial. Você está fora do contexto das Escrituras, você é algo que está acima. O que vai acontecer para você não está escrito em lugar nenhum, foi revelado só para você. Então, tem uma primeira ressurreição. Uma primeira ressurreição. Então, se existe uma primeira ressurreição, é sinal que haverá uma segunda ressurreição. Porque se foi citado primeira, então subentende-se que haverá ou haverão outras. Porque senão diria única ressurreição e não primeira. Presta atenção. Então, reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Entretanto, os demais mortos não reviveram, não ressuscitaram, até que se completasse os 1000 anos. Esta, pois, é a primeira ressurreição. 6. Bem-aventurados e santos os que tomam parte na primeira ressurreição. Felizes e santos. Feliz e separado, porque santo significa separado. Feliz e separado os que tomam parte na primeira ressurreição. A segunda morte, que tem a nossa morte física e a nossa morte espiritual, né? A segunda morte não tem poder algum sobre eles, sobre esses que têm parte na primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder nenhum sobre estes. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele pelo período de 1000 anos. Então, existem duas ressurreições. A primeira, por ocasião da vinda de nosso Adonai. E a segunda é quando terminar os 1000 anos, vai haver outra, ou haverá outra guerra, grande guerra mundial, onde definitivamente Satanás vai ser derrotado, o adversário vai ser derrotado, e aí virá o juízo final. É aí que entra a segunda ressurreição.
onde para estes aí, é só lamento. Então, para essa segunda ressurreição, é só lamento. Porque feliz e santo é o que tem parte na primeira. Não está dizendo aqui que feliz e santo é quem tem parte na segunda ressurreição, não. É feliz e santo é quem tem parte na primeira. Porque a segunda morte não tem poder. Isso quer dizer, então, que aqueles que farão parte da segunda ressurreição, a segunda morte vai ter poder sobre estes. A segunda morte. E o que é a segunda morte? É a separação eterna da presença do Criador. É a morte espiritual. É a pior morte que você possa imaginar. Então, em qual ressurreição você vai fazer parte? Na primeira ou na segunda? Só existem duas, pastorzão, e você crente. Só existem duas ressurreições. A primeira, quando Yeshua se manifestar, para todo olho ver. Tem nada de secreto ou oculto. A primeira ressurreição, quando ele se manifestar. E a segunda, é só lamento. Aí eu te pergunto, em qual ressurreição você vai fazer parte? Ou de qual ressurreição você faz parte? Segundo as Escrituras, não sou eu que estou dizendo. Se você quiser contestar, conteste as Escrituras no que está escrito. Não invente coisas que não estão escritas. Porque com certeza foi um revelamento para você, uma profetada para você. Ou que te ensinaram. Você é mais um papagaio que repete o que te ensinaram. E você não foi lá pesquisar, ler, conferir. Então, em qual ressurreição você fará parte? Porque você até então espera o arrebatamento. E essa transformação, esse arrebatamento, não vai preceder os que dormem. Primeiro vai ressuscitar os que dormem. Depois nós seremos transformados. E quando que esses tais que morreram em Cristo vão ressuscitar? Se existem só duas ressurreições, onde que eles vão ressuscitar? É claro que é na primeira. Porque são bem-aventurados e santos. Tem parte na primeira ressurreição. Qual que é a outra ressurreição antes disso? Aonde está escrito que haverá uma ressurreição secreta e oculta? De que lugar da sua cabeça você tirou isso? Porque da Escritura você não tirou. Então, pelo que nós entendemos aqui, só seremos arrebatados, transformados, depois que tudo tiver acontecido. Tudo que eu falo são todos os selos, todas as trombetas e todos os cálices do Apocalipse, até a vinda de nosso Adonai. Passaremos por tudo. Então, encerrando e refutando essa, eu não vou nem chamar de ensinamento ou doutrina, essa teoria furada de arrebatamento pré-tribulacional, infelizmente, eu vou ter que refutar. Refutando mesmo. Isso não existe. Arrebatamento pré-tribulacional é uma mentira. Tá ouvindo, pastor? Você que ensina isso. É uma mentira. E aí respondendo a pergunta, tema do vídeo, arrebatamento, verdade ou mentira? Arrebatamento? Sim, é verdade.
segundo as Escrituras, quando o Messias vier em glória para todo o olho ver. E se você quiser saber em que momento da história ele virá, abra as suas escrituras no livro de Apocalipse, capítulo 19 em diante. E vai lendo. Vai chegar um momento que você vai encontrar quando ele vem. Em que momento dos acontecimentos que estão para se manifestar, quando ele vem. Em que ponto. Não estou dando data aqui, mas eu estou elencando os fatos, a cronologia. Então, arrebatamento, sim, é verdade, quando o nosso Messias se manifestar. Arrebatamento pré-tribulacional, pré-tudo, antes de tudo, mentira. Segundo as Escrituras. Se nós estivéssemos aqui apenas discutindo sem base, seria mais uma teoria e mais uma filosofia, mais uma tese. Mas o que está escrito, está escrito. O que não está escrito é falácia, mentira, doutrina de homens, dissolução. E para aqueles que não, Deus vai nos livrar da ira. Está lá escrito. Nós não somos destinados à ira. Não somos destinados à ira. O Pai não nos destinou à ira. Não merecemos isso. Não. Estaremos longe. Alguns até podem me chamar, né? Eu já ouvi isso. Você é masoquista, então você gosta de sofrer. Você vai ficar então. Você gosta de sofrer, você é masoquista. Espera aí, meu querido. Até então nós lemos o que está escrito. Ah, mas Deus não nos destinou para a ira, não nos destinou à ira. Tudo bem, concordo. Nós não somos destinados à ira. Mas onde está escrito que você vai ser retirado do meio da ira? Me fala. O verbo, a palavra retirar. Aonde? Aonde existe que fundamenta essa sua tese louca de que você não vai passar? Que você não estará no meio? Aonde? Onde está escrito? Você será retirado. Mesmo porque salvação, você já está salvo. Você foi retirado daqui quando você aceitou a Yeshua, a sua obra redentora? Você não foi retirado. Mas você está salvo. Mas você não foi retirado de lugar nenhum. Você vai continuar no mundo. Mas você está salvo. Agora eu vou te dar só um exemplo para a gente encerrar. Uns 2 ou 3 exemplos para a gente encerrar isso aqui. Exemplos onde o povo do Criador esteve em meio à ira do Criador e não foi atingido. Exemplos de situações de perigo de vida e não foram atingidos. Estava no meio. Não foram retirados. Estava no meio. Se você pegar o exemplo do povo hebreu escravo no Egito, lá no livro de Êxodo, você vai notar que as 10 pragas foram lançadas no povo egípcio e o povo de Israel estava no meio. Se eu não me engano, na terra de Gósen. O povo de Israel não foi retirado do Egito, do meio do Egito, em meio às pragas, mesmo em meio às pragas, mesmo em meio à ira do Criador derramado sobre o faraó e o seu povo. Não foram retirados, foram guardados. Alguma praga atingiu a comunidade de Israel? No meio. Ele estava no meio, estava caindo as pragas. Eles foram atingidos? Quando escureceu toda a terra,
Na comunidade de Israel estava escuro? Tinha luz. Quando foi enviado o anjo para matar todos os primogênitos, todos da terra do Egito, Israel estava no meio. Os primogênitos de Israel foram mortos? Foram guardados. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego, agora é um exemplo de risco de vida, perigo de vida, que você tem tanto medo de passar, não vou, porque senão eu vou morrer. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados numa fornalha acesa 7 vezes mais. Era para queimar e torrar mesmo, matar na hora. Foram lançados. Eles se queimaram? Sentia cheiro de fogo na roupa deles? Alguma coisa queimando? Mas estavam no meio do fogo aceso 7 vezes mais. E foram guardados do fogo. E passearam no meio do fogo. Daniel, na cova dos leões, quando foi lançado na cova daqueles leões famintos e violentos. Leões, não é cachorro, é leão. Ele foi liberto, ele foi retirado, aliás, do meio do povo? Não. Então, ou os leões foram retirados, ele foi guardado. Ele sofreu algum dano? Mas estava no meio dos leões, famintos. Sofreu algum dano? Foi guardado. Então, meu querido, pondere, para a gente encerrar e finalizar, pondere essa sua teoria pré-tribulacional. Repense tudo isso, analise. Pegue esse vídeo, volte várias vezes, pegue as passagens, volte várias vezes. Realmente nós não somos destinados à ira, a sofrer as consequências da ira. Não somos destinados. Mas isso não quer dizer que você vai ser retirado do meio da ira. Assim, da mesma forma como Israel não foi retirado. O que aconteceu antes, acontecerá novamente. A história se repete como um círculo. O que aconteceu antes, acontecerá novamente. Você será guardado durante tudo que vai acontecer. E quando o Messias se manifestar, aí sim os mortos ressuscitarão segundo as Escrituras. Primeiro. E depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e arrebatados. Amém? Que o Pai nos abençoe.